Ouça e você atrairá qualquer um. Vocês falam todos os dias, vocês se cumprimentam, trocam, você compartilha ideias, mas você já notou que algumas pessoas cativam assim que abrem a boca, enquanto outros são ignorados? Porque certas frases ressoam profundamente e influenciam, enquanto outras desaparecem imediatamente. A linguagem falada não é uma simples ferramenta de comunicação. Cada palavra que você escolhe forma a percepção que os outros têm de você. Algumas portas abrem, outras fecham. Você acha que fala livremente, mas suas palavras são, na verdade, seus primeiros juízes. Sêneca dizia que falamos pouco, mas apenas 3 palavras bem escolhidas podem reverter uma situação, despertar admiração e captar a atenção de qualquer um. Mas você ainda precisa saber quais são e o que dizem. Olá, tudo bem? Uma frase mecânica esquecida imediatamente após ser pronunciada. Você realmente acha que aqueles que têm sucesso falam como todo mundo? Aqueles que cativam sabem disso. Cada palavra é uma arma. Existem palavras capazes de desencadear uma atenção imediata, de atrair irresistivelmente o interesse. Você provavelmente usa as erradas sem nem saber, mas se você pudesse inverter essa dinâmica e dominar aquelas que retêm a atenção, neste vídeo vamos explorar os princípios poderosos, inspirados nos estoicos e na psicologia da influência. Antes mesmo de conhecer essas 3 palavras, você deve compreender o peso de cada termo que pronuncia. A maneira como ele ressoa na mente de quem te escuta é a chave. Enfim, você estará pronto para descobrir essas 3 palavras precisas, aquelas que transformam uma simples conversa em uma interação poderosa. Mas essas palavras não serão reveladas imediatamente, elas serão reveladas gradualmente, no momento certo. Se você sair cedo demais, você só terá um fragmento da verdade. Sem os princípios que precedem estas 3 palavras, elas não serão úteis. Mas se você ficar até o final, então você entenderá por que elas funcionam, como usá-las e por que aqueles que as usam sabem como cativar qualquer um. Então, clique no polegar para cima aí embaixo. Não é só um clique, é como um compromisso. Eu quero aproveitar o poder das minhas palavras. Comente este vídeo, compartilhe suas reflexões e, acima de tudo, inscreva-se agora. Vocês estão prontos? Então ouçam bem e não percam nada. Vamos começar pela primeira regra. As palavras moldam a sua realidade. As palavras não são simples sons que se dissipam no ar. Elas esculpem sua percepção, modelam seus pensamentos e determinam seu destino. Aqueles que compreendem esse poder elevam-se. Aqueles que o ignoram permanecem para sempre escravos de suas próprias palavras. Sêneca dizia: nós somos o que repetimos todos os dias. E isso inclui não apenas nossas ações, mas também nossas palavras. Cada frase que você pronuncia é um programa que sua mente registra. Se você costuma dizer, estou cansado, sou um lixo, nunca vou conseguir, você grava essas verdades em seu subconsciente e, sem nem perceber, você percebe que elas se tornam reais. Observe os grandes oradores, aqueles que inspiram. Eles criam um universo através de suas palavras. Suas frases não são inócuas, são escolhidas, refinadas, calibradas para causar uma reação específica. O que eles dizem é um ato, uma direção, um comando. Imagine um homem que repete todos os dias que ele se destina a algo maior. Não importam os obstáculos, não importam as dúvidas, ele esculpe a sua própria visão de si mesmo com suas palavras. À força de repeti-las, ele as inscreve em sua realidade. Não é mágica, é programação mental. Mas olhe ao teu redor. Quantos se sabotam sem nem perceber? Eles reclamam, se diminuem e repetem as mesmas desculpas. Suas palavras os prendem em um círculo vicioso do qual não podem escapar.
Os estoicos entenderam isso e escolheram suas palavras rigorosamente. Evitavam reclamações desnecessárias, não deixavam nada ao acaso, porque sabiam que as palavras precedem atos e que atos forjam o destino. Se você quer mudar sua vida, comece mudando seu idioma. Não pronuncie nada que não sirva ao seu propósito. Agora vamos passar para a segunda regra. As palavras que você escolhe formam a maneira como os outros te percebem. Sua percepção é uma ilusão, mas é uma ilusão poderosa. O que você diz influencia imediatamente o jeito que os outros te julgam. Uma palavra mal escolhida, uma frase mal formulada, e você perde o respeito deles em um instante. Epicteto dizia: antes de falar, certifique-se de que suas palavras servem a um propósito maior que o seu silêncio. No entanto, quantos falam sem refletir, sem pesar o alcance de suas palavras? Eles se desculpam com frequência demais, justificam sua presença, buscam agradar em vez de impor sua verdade e, por causa disso, são percebidos como fracos. Observe as pessoas carismáticas, escute-as. Elas nunca dizem, desculpe por existir, desculpe incomodar. Eu acho que talvez... Elas falam com convicção, com clareza. Cada palavra que pronunciam envia uma mensagem subconsciente. Eu sou alguém que sabe o que quer. Imagine dois homens. Um diz, eu gostaria de tentar um dia. O outro diz, eu vou fazer isso. O segundo inspira confiança, exala autoridade. O primeiro pede permissão para existir. O segundo impõe sua existência. A diferença entre eles não está apenas em algumas palavras, mas essas palavras mudam tudo. As pessoas não te julgam apenas sobre suas ações, mas também na sua maneira de falar, e elas fazem isso em segundos. Uma frase mal formulada e você é imediatamente categorizado. Uma frase bem colocada e você captura a atenção e o respeito deles. Às vezes, até a admiração. Os estoicos não falavam para preencher o silêncio. Eles falavam para criar um impacto. Sabiam que a comunicação não é uma transmissão simples de informação. É uma guerra invisível, onde cada palavra bem colocada é uma vitória. Agora vamos abordar a terceira regra. Certas frases abrem todas as portas. As relações humanas são como um jogo de xadrez. Cada frase que você diz é um movimento no tabuleiro. Uma frase mal calculada pode fazer você perder a vantagem. Uma frase bem escolhida pode te impulsionar para a vitória. Marco Aurélio dizia: a qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. E esses pensamentos se traduzem em nossas palavras. Você quer atrair as pessoas certas, inspirar confiança, captar a atenção? Então escolha com cuidado o que você diz e, principalmente, o que você não diz. Olhe para aqueles que obtêm tudo o que querem. Eles não falam demais, mas cada palavra que pronunciam é calibrada. Eles conhecem a importância do mistério, a força do implícito, o impacto do silêncio. Ao contrário, aqueles que falam demais se revelam, se expõem e se tornam vulneráveis. Imagine uma entrevista de emprego. 2 candidatos. Um expõe toda a sua vida, busca convencer falando sem parar. O outro escolhe suas palavras com precisão, cria suspense, demonstra domínio. Quem você acha que será lembrado? Aquele que soube cativar com pouco ou aquele que se perdeu em um fluxo de palavras? Não é a quantidade de palavras que impressiona, é a qualidade. Os melhores comunicadores sabem que uma frase bem colocada pode ter mais impacto que 10 discursos inúteis. Eles não preenchem o silêncio, eles o esculpem. Os estoicos ensinavam a arte da palavra útil, falar pouco, mas falar certo. Nunca dizer mais que o necessário e, sobretudo, dominar essas frases que abrem todas as portas. Na sequência desta narração, vamos ver qual frase desencadeia a confiança, a admiração e o respeito instantâneo.
pois existem 3 palavras precisas que poucos conhecem e que podem literalmente transformar sua influência sobre os outros. Passamos agora à 4ª regra. As palavras que você usa definem seus limites ou os quebram. As palavras que você pronuncia não são apenas uma maneira de se expressar, são um espelho de suas crenças profundas. Cada frase que você repete molda sua percepção de mundo e, mais ainda, a que você tem de si mesmo. Epicteto disse que não são as coisas que incomodam os homens, mas a opinião que eles têm sobre elas. E essa opinião é expressa na sua linguagem diária. Pessoas que dizem "eu não posso", "não sou capaz", "não mereço", não falam apenas, elas fortalecem suas próprias correntes. Cada palavra falada torna-se uma prisão ou um trampolim. Olhe quem tem sucesso. Nunca usam a linguagem da limitação. Eles falam em termos de possibilidades, de solução, de ação. Diante de um problema, eles não dizem "é impossível". Eles dizem "qual é a melhor maneira de chegar lá?". O jeito de falar os empurra para a ação, enquanto os outros se trancam na renúncia. Imagine 2 homens frente a uma oportunidade. Um diz, certamente não estarei à altura. O outro diz, é um desafio e vou aprender. Descubra qual já ganhou antes de começar. Não é a habilidade que é diferente, mas o caminho como formulam sua própria realidade. Palavras são programação mental. Aqueles que repetem para si mesmos que são fracos, cansados ou azarados, acabam criando uma vida à imagem destas afirmações. Aqueles que falam em termos de força, de evolução e domínio, constroem uma identidade inabalável. Os estoicos sabiam disso. Eles nunca se permitiram o luxo da linguagem negativa. Cada palavra pronunciada servia a uma função: avançar, melhorar-se, fortalecer-se. Mude seu idioma e você mudará sua percepção do mundo. Substitua a fraqueza pelo poder. Nunca mais fale como vítima, apenas como construtor. Agora vamos explorar a 5ª regra. Aqueles que controlam as palavras, controlam as mentes. As palavras não são apenas sons, elas influenciam o pensamento. Aquele que controla a linguagem, controla a percepção. E quem controla a percepção, direciona a realidade. Marco Aurélio disse que a alma assume a cor dos pensamentos que a ocupam, mas poucos percebem que seus pensamentos são muitas vezes induzidos pela linguagem externa. A mídia, os influenciadores, todos os líderes usam palavras para orientar suas ideias e reações, suas emoções. Cada frase cuidadosamente escolhida implanta uma crença, molda uma ideologia. Veja como os discursos públicos são construídos. Não lhe dizem o que pensar, lhe dão as palavras que o levarão a pensar assim. Todo debate é um jogo de semântica. Aquele que impõe o vocabulário impõe a direção do raciocínio. Imagine um homem entrando numa sala e dizendo, estou aqui para ajudar você, e outro que diz, estou aqui para fazer a diferença. Diferentes formulações, 2 impactos distintos. O primeiro inspira passividade, o segundo impõe ação. Os grandes líderes, os manipuladores habilidosos, os estrategistas políticos, todos dominam a arte da linguagem. Eles sabem que uma simples escolha de palavras pode desencadear emoções precisas. Eles jogam com o medo, a esperança, a segurança. Enquanto isso, a maioria fala sem refletir, sem compreender que suas próprias palavras podem ser usadas contra eles. Os estoicos nunca se deixavam prender pela linguagem dos outros. Eles analisavam, questionavam, reformulavam. Não tomavam nenhuma palavra como verdade absoluta. Sabiam que as palavras são uma arma e que é preciso escolher com cuidado as que adotamos e as que rejeitamos. Não deixe ninguém definir sua realidade no seu lugar. Domine suas palavras e você retomará o controle da sua mente. Abordamos agora a 6ª regra. Certas palavras provocam uma reação imediata nos outros. Todo mundo fala, mas nem todo mundo é ouvido. Por quê?
porque alguns sabem quais palavras desencadeiam uma reação instintiva, enquanto outros falam sem intenção precisa. As palavras são alavancas de ação. Sêneca dizia: aquele que fala com precisão age sem esforço. E isso é verdade. Algumas pessoas não precisam falar alto ou por muito tempo. Uma única frase basta para captar a audiência, impor uma ideia, marcar uma mente. Observe os publicitários, os negociadores, os grandes comunicadores. Eles nunca constroem suas frases ao acaso. Cada palavra é um gatilho concebido para provocar uma emoção precisa, urgente, proibido, exclusivo, revelado, secreto. Não são simples palavras, são mecanismos mentais que desencadeiam uma resposta imediata. Imagine uma pessoa que quer convencer alguém a agir. Ela pode dizer: você devia tentar isso, ou se você não fizer nada, corre o risco de perder tudo. Qual das duas frases cria um impulso imediato? A segunda, porque ela joga com um gatilho psicológico: o medo de perder uma oportunidade. As palavras que você utiliza podem excitar, acalmar, intrigar, repelir. Podem te dar poder ou tirá-lo de você. A maioria das pessoas fala sem jamais refletir sobre o efeito de suas frases. É por isso que não cativam ninguém. Os estoicos utilizavam uma linguagem simples, mas cirúrgica. Evitavam floreios, discursos vazios, exageros inúteis. Cada palavra era uma escolha estratégica. Sabiam que a palavra certa, dita na hora certa, poderia reverter uma situação. Aprenda a usar palavras como um estrategista. Não fale mais por falar, fale para acionar uma reação. Agora vamos passar para a sétima regra: a primeira palavra que atrai atenção instantaneamente. Algumas palavras não são inócuas. Elas não se contentam em existir em uma frase. Elas provocam uma reação imediata na mente de quem as ouve. Não são palavras mágicas, mas gatilhos psicológicos profundos enraizados em nós. Sêneca disse que tudo é opinião e que o que acreditamos ser real só o é porque o percebemos assim. Isso significa que nossa percepção é moldável e que uma palavra bem colocada pode transformar instantaneamente a maneira como alguém nos escuta. Observe aqueles que cativam assim que falam. Não é a voz nem o gestual que os tornam fascinantes, mas a maneira como constroem suas frases para criar uma reação imediata. Tudo começa por uma palavra precisa, uma palavra que capta a atenção e obriga o outro a ouvir. Imagine uma conversa banal. Você diz: olá, tudo bem? E respondemos mecanicamente: sim, e você? Nada acontece, a troca é plana, sem impacto, sem implicações reais. Mas se em vez dessa rotina você começa sua frase com imagine, a dinâmica muda completamente. A força desta palavra obriga a mente de quem ouve a se projetar, a visualizar uma cena. Ativa a imaginação para abrir a atenção para o que segue. Esta palavra assume o controle do pensamento em uma fração de segundo. Sem conseguir resistir, os melhores oradores, grandes comunicadores e estrategistas da persuasão usam imagine, porque mergulha imediatamente o ouvinte num cenário que ele não pode ignorar. Não é mais uma simples discussão, é uma imersão. Ele não recebe mais uma informação, ele a vive interiormente. Os estoicos não falavam para preencher o silêncio, falavam para orientar os pensamentos. Sabiam que cada palavra podia ser uma alavanca que transforma a maneira como somos percebidos. Utilize imagine no momento certo em uma frase e mude imediatamente a forma como os outros te escutam. Você verá os olhares se prenderem, os rostos se animarem, as mentes se abrirem. Exploremos agora a oitava regra, a segunda palavra que cria um vínculo instantâneo. A primeira palavra captou a atenção, a segunda constrói uma conexão. Não basta que alguém te escute, é preciso que sinta algo, que se sinta envolvido. Epicteto dizia que se queremos ser compreendidos, é preciso falar à alma e não aos nossos ouvidos.
Gente demais fala unicamente para informar, enquanto os verdadeiros comunicadores falam para criar um vínculo, para provocar uma emoção que empurra o outro a se sentir concernido. Observe os discursos que marcaram a história. Não se contentam em expor uma ideia, tocam algo profundo em nós, despertam memórias, sentimentos, convicções enterradas. Esse poder vem muitas vezes de uma palavra precisa, uma palavra que transforma uma mensagem em uma verdade íntima. Essa palavra é "você sabe" ou "sabe". Essa expressão muda completamente o estado de espírito de quem a ouve. Ele não recebe mais a informação como uma simples frase. Ele se sente envolvido, implicado, quase cúmplice. Assim que você diz "você sabe", o outro não é mais um espectador passivo. Ele se torna ator da troca. Imagine um vendedor que diz "este produto é performático". Agora imagine ele dizendo "você sabe, este produto poderia realmente mudar a maneira como você trabalha". O impacto não é mais o mesmo. A frase não dá mais uma informação fria e distante. Torna-se o compartilhamento de uma reflexão, a qual o interlocutor não pode deixar de responder internamente. Dizer "você sabe" em uma discussão cria ressonância emocional imediata. Empurra o outro a dizer "sim, eu vejo o que ele quer dizer". Os estoicos entenderam a importância de falar de perto. Não se dirigiam a uma multidão anônima, falavam à alma de cada indivíduo. Faziam com que cada palavra tocasse profundamente. Adicione "você sabe" em suas conversas e observe a diferença. Você não falará mais a desconhecidos, falará a mentes que se sentirão, enfim, concernidas. Abordamos agora a 9ª regra. As 3 palavras que marcam para sempre. Você tem agora as 2 primeiras palavras. A última vai completar a equação, pois não se trata apenas de captar a atenção ou de criar um vínculo. Trata-se também de provocar um movimento, uma ação, um engajamento. Marco Aurélio dizia que as palavras devem ser pesadas e que um discurso poderoso não deve apenas ser interessante, mas incitar a ação. Uma mensagem bem construída não deve apenas cativar, deve provocar uma reação imediata, um gatilho mental que empurra a agir. A 3ª palavra é simples, mas age como uma alavanca psicológica formidável. Essa palavra é "porque". Essa palavra tem um efeito imediato sobre a mente. Cria uma justificação, uma razão para aceitar o que foi dito. O ser humano precisa de lógica, de razão, de causa e de fatos. Assim que você adiciona "porquê", você dirige automaticamente o pensamento do seu interlocutor e facilita para ele a tomada de decisão. Olha essas 2 frases. De um lado, "você deveria tentar isso". Do outro, "você deveria tentar isso porque vai simplificar sua vida". A 2ª frase não tem nada de fundamentalmente diferente e, no entanto, é muito mais convincente simplesmente porque dá uma razão. Em uma discussão, as pessoas aceitam mais facilmente uma ideia quando ela é seguida de um porquê. A mente delas não gosta do desconhecido, busca uma estrutura. Assim que você oferece uma explicação, elas são naturalmente inclinadas a seguir esse raciocínio. Imagine uma conversa onde você quer cativar seu interlocutor. Você poderia dizer: "imagine que em 1 ano você esteja mais realizado do que hoje". Você sabe, tudo começa por uma única escolha, porque cada decisão que você toma hoje define quem você se tornará amanhã. Ou ainda, imagine se você pudesse criar um vínculo mais profundo com as pessoas ao seu redor. Você sabe, certas frases mudam completamente uma dinâmica social, porque o que você diz influencia diretamente a maneira como os outros te percebem. Estas 3 palavras, imagine, você sabe e porquê, permitem atrair a atenção, criar uma conexão e guiar naturalmente o pensamento para uma resposta favorável. Os estoicos sabiam que a comunicação não é apenas uma questão de ideia, mas de estrutura.
Utilize estas 3 palavras e você verá imediatamente a diferença. Sua maneira de falar não será mais a mesma e aqueles que te escutam também não. Você deixará de passar despercebido, começará a cativar, a marcar as mentes e a transformar cada conversa em uma oportunidade. Ao longo desta narração, você descobriu como 3 palavras simples podem transformar a maneira como você se comunica. Estes não são truques de linguagem, mas alavancas poderosas ancoradas na psicologia humana e usadas instintivamente por aqueles que sabem influenciar sua realidade. Imagine, captura a atenção e força imediatas para visualizar uma situação. Você sabe, cria um vínculo imediato, uma cumplicidade invisível que torna sua mensagem pessoal e inevitável. Por quê? Dá uma razão, um sentido que pressiona pela adesão e impede a rejeição. Os estoicos entenderam o peso das palavras. Sabiam que cada frase podia guiar ou desviar, reforçar ou enfraquecer, atrair ou repelir. Eles nunca falavam para mobiliar o silêncio, falavam para moldar seu mundo. Se você sempre teve a impressão de não ser ouvido, de não impactar os que te rodeiam, então você sabe agora por quê. Não é sua voz, nem sua aparência, nem mesmo sua inteligência. É a sua maneira de estruturar suas palavras. Você quer que sua voz conte? Você quer que os outros te escutem, te respeitem, se lembrem de você? Então aplique o que você aprendeu aqui. Teste essas 3 palavras em suas conversas, integre-as em sua linguagem, observe o efeito delas. Se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva, clique no polegar para cima, logo abaixo. Não é nada simples, é um engajamento pessoal. Quero controlar minhas palavras. Comente o que te impressionou. Compartilhe suas impressões e, acima de tudo, inscreva-se neste momento, porque há uma coisa que você deve se lembrar. Domine suas palavras e veja como o mundo finalmente começa a te ouvir.